boa tarde a todos, ou boa noite. Esta atividade discursiva, ela deve ser interpretada e, ao mesmo tempo, ao você fazer essa atividade, você deverá construir um texto baseado, por exemplo, em uma ação social, tá? Eu gostaria de seguir o manual de vocês para que vocês também possam acompanhar juntamente com este vídeo e eu espero estar colaborando, ajudando de alguma forma para facilitar a vocês este trabalho. Eu sou o professor doutor Daltro Oliveira de Carvalho, sou professor na Anhanguera, na área do direito, na área de administração. Possivelmente, eu tenha dado aula para alguns de vocês também. Então, é um prazer muito grande que eu faço este vídeo para colaborar com você. Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui no meu outro computador. O manual de instrução tem algumas questões que se coloca e você deverá montar o trabalho. Veja bem, você vai primeiro iniciar com uma introdução, vai haver um desenvolvimento, vai ter a sua conclusão, e se você utilizar de pesquisa na internet, livros, revistas, artigos, você deverá apresentar no final o referencial bibliográfico. Eu vou dar algumas explicações e, ao final, eu ajudo você a montar como fazer a introdução, o desenvolvimento e a sua conclusão. Então, vamos passo a passo. No manual de orientações, o primeiro ponto é o propósito, tá? Antes de falar disso daí, a proposta é muito clara numa ação social. Homem, cultura e sociedade. Eu queria fazer um parâmetro antes, que eu gostaria até de dar como sugestão para esse trabalho, e vocês montarem um trabalho em cima deste tema que eu vou dar agora. Hoje, dia 12 de maio de 2020, estamos reclusos, estamos com distanciamento social, o mundo passa hoje por uma pandemia. Eu considero e digo nisso como sendo a terceira guerra mundial, onde o planeta inteiro tem como inimigo um inimigo invisível, o coronavírus. Eu quero crer que depois dessa pandemia, o ser humano talvez modifique o seu comportamento. O comportamento pela empatia, o comportamento pela compreensão, o comportamento, acima de tudo, dentro da empatia, o sentimento pelo outro. Porque, veja bem, hoje, em uma situação em que rico, pobre, preto, branco, japonês, alemão, brasileiro, gordo, magro, todos, independentemente, todos somos iguais. Ora, se pelo lado temático e religioso somos todos iguais perante a Deus, hoje nós somos iguais perante o coronavírus. Você concorda comigo? Então, veja que nisto daí nós temos que pensar algo, como poder ajudar o próximo. O seu vizinho é de idade, você se ofereceu, por exemplo, para uma ação social empática, por sua parte, de bater lá e perguntar, fulano, você está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou deixando o meu telefone aqui para que não tenhamos contato direto. Por favor, me ligue.
se precisar que eu vá à farmácia, que eu vá ao supermercado. Outra coisa, se vocês precisarem de ir a um hospital, alguma coisa nesse sentido, eu estou me colocando à inteira disposição por 24 horas. Olha só, quantas e quantas e quantas coisas o coronavírus nos proporciona a fazer pelo próximo, pelo outro, pelo desconhecido, pelo preto, pelo branco, pelo gordo, pelo magro. Ou seja, não há diferença. Hoje, somos todos iguais. E uma coisa que me deixa muito feliz é que, dentro de toda esta infelicidade, esta situação toda, eu tenho visto, não só no Brasil, mas o mundo todo, a mobilização pelo próximo. Muito bem, vamos no seu manual de orientações. Lá tem a primeira pergunta: qual é o seu propósito? O que é que você está pensando em fazer? Imagine algo que você possa fazer, uma campanha entre familiares, amigos, os amigos do WhatsApp, que você pode, por exemplo, montar cestas básicas, ou que você, dentro da sua profissão, você possa montar algo que possa cooperar em função do isolamento, algo direcionado a crianças, algo direcionado aos idosos, aos pobres, aos desvalidos. É muito interessante quando nós podemos pensar dessa forma, mas aí vem algumas perguntas. Qual é o meu propósito? Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Quantas pessoas eu quero atender, ajudar e participar da vida deles, né? E o que eu quero apoiar? O que me preocupa no sentido de fazer eu acionar alguma atividade que está ao meu alcance em prol do outro? Então, essas duas perguntas, onde quero chegar e qual é a causa, eu tenho, então, que criar um planejamento, mas um planejamento com meio, com começo, meio e fim. Porque nós temos que pensar que não sabemos até quando isto vai, qual tempo que pode durar tudo isso. Esta flexibilização do distanciamento, gente, por mais que seja por decreto, você sabe que tem que ser evitado. O vírus está no ar. São situações que muitos estão entrando em desespero, repito, entrando em depressão, desespero, pelo fato de não poder ver familiares, ver amigos, sair de casa, praticar um esporte, fazer uma caminhada, enfim, quanta coisa você pode fazer, não é verdade? Por exemplo, eu tive a ideia de pegar alguns livros meus e levar para um casal que o senhor adora leitura. Ele ficou numa satisfação simplesmente fantástica. E eu disse a ele: olha, estes são os livros que eu gostei de ler. Eu espero que o senhor, nesta quarentena, leia todos eles e depois, ao me devolver, o senhor me conte qual o senhor mais gostou. Ele ficou numa felicidade e ele, numa palavra, ele me disse: o senhor sabe quantas vezes me emprestaram um livro ou me deram um livro na minha vida? Eu falei: não sei, eu nunca. Eu adoro ler. E o que eu tenho lido aqui em casa, eu já li tantas vezes. Gente, me deu um nó na garganta. Me deu um nó na garganta. Então, veja bem, se eu for montar um projeto do livro, vocês já estão cansados de ver, muitos de vocês devem ter visto, por exemplo, geladeiras de cultura que são colocadas em vários lugares,
onde você pega o livro gratuitamente, mas faz ele circular. Quando você pega um, lê, devolve, pega outro, ou pega um seu, põe ali dentro e vai. Veja bem, esta é uma ação social. Então, você precisa saber onde você quer chegar, a quem você quer atingir, né? Por que apoiar essa causa? Então, veja que essa pequena explicação que eu estou dizendo, onde você quer chegar, qual a causa que você quer abraçar, por que você teve essa ideia, como isso entrou no teu coração, te tocou para mexer. Essa eu acabei de fazer a introdução do seu trabalho. Olha que interessante. Você conta uma história e se prepara para o desenvolvimento que você vai colocar a mão na massa. Ou seja, agora você vai criar o planejamento para a execução. Lá pergunta, objetivos do desenvolvimento sustentável. Este desenvolvimento sustentável você pode trocar pela ação social, que é movido pela emoção, movido pela necessidade que você sente de ajudar alguém, onde você vai criar um plano, um planejamento de como você vai desenvolver isso. Será sozinho? Será com outras pessoas? Você vai buscar ajuda com familiares, com amigos? Vai utilizar o WhatsApp, a internet, o telefone? Como que você pretende fazer isso? Aí o item 2, que fala da história da organização, você pode fazer um histórico, tá? Referente ao que você tem vivenciado. Os jornais, telejornais, têm mostrado de todas as formas. Eu vou dar um exemplo que eu gostei muito de ver. O primeiro dia que eu fui assistir a live do Bruno e Marrone, eu não sabia que ali era um momento de um projeto de arrecadações de alimentos, de dinheiro, de ajuda e tal, com destino já traçado e planejado. Então, você pode, dentro desta história, você pode fazer um histórico, porque, veja bem, não faça um trabalho que você inventou, que você teve a ideia. Seja mais humilde e bem claro numa situação, porque nós fazemos muita coisa, eu pelo menos faço, por modelos de outros. Então, pode fazer isso. Muito bem. Definido, então, como você fará e desenvolverá, e fazer um breve histórico de como você pretende e o que você viu como exemplo, e, de repente, você quer mudar alguma coisa, você, então, entra no projeto que você vai fazer. Qual o período que você pretende fazer? O que você pretende fazer? Como você pretende fazer? E qual o resultado? Aí você vai ver uma outra coisa que você tem que pensar o seguinte: quantas pessoas podem ser beneficiadas? Gente, não tenta consertar o mundo, não. Se você fizer um projeto em prol de uma família, você vai ter o desenvolvimento do trabalho dizendo por que aquela família, por que ela foi escolhida, qual é a necessidade que te levou a buscar e fazer uma campanha de ajuda, etc., para aquela família. Quem é ele? Quem é ela? Quem são os filhos? O que ele faz? O que ela faz? Então, veja bem, você está apresentando o seu projeto e a quem você está mandando ou a quem você está endereçando isso que você está fazendo. Veja, você tem que imaginar que alguém está lendo o seu projeto, né? Alguém está lendo o seu projeto. E quando se lê com atenção, você entra como coadjuvante dentro da história. Você tem que escrever de forma muito clara, sem ser prolixo. O que é ser prolixo? É encher linguiça. Falar dentro do contexto, da realidade, daquilo que você está sentindo. Você, então, passou a fase
do início do desenvolvimento. Veja bem, iniciando, eu sei o que eu vou fazer, eu sei por qual causa eu estou fazendo, eu sei como é e quais são os meus objetivos em que eu vou fazer, qual o histórico de tudo isso, inclusive dessa própria família, qual o projeto que eu estou montando, e agora eu inicio o desenvolvimento. Aí vem a parte 3, que é o protagonismo, o agente de transformação. Você poderá, primeiro, expressar as dificuldades que você teve na sua campanha. Pode ser uma campanha de alimento, pode ser uma campanha de roupa, pode ser uma campanha de brinquedo, pode ser uma campanha de atendimento, onde, um outro exemplo que eu posso dar, é você junta uns amigos, 4, 5, sem que faça aglomerações, e este seu programa, você faz, olha, aqui no bairro, nós temos 10 famílias com idosos carentes, etc, etc. Eu quero que cada um vai apadrinhar uma família, e você, neste programa, nesse projeto, vai colocar as pessoas para, então, serem os agentes da transformação. Agora, olha que legal, partiu de você e, de repente, você consegue colocar uma comunidade em funcionamento, de uma ideia, de algo que você viu na televisão, alguém fazendo lá na Itália, fazendo na Espanha. Nós temos, neste período, exemplos magníficos, exemplos maravilhosos que nós podemos fazer. Nós não podemos mudar e acudir o mundo, mas você pode acudir alguém perto de você. Então, este trabalho que você está fazendo, esta atividade discursiva, onde o homem, aqui, neste momento, é a preservação de vida, é a preservação do direito, é a preservação, principalmente, do sossego. E você pode, de alguma forma, participar maravilhosamente disso. Então, veja bem, quando você fala de agente de transformação, você aí vai apresentar, por exemplo, que dia que você vai fazer isso, quantos dias você vai fazer, se é pelo período da manhã e por que pelo período da manhã, se é à tarde, se é à noite, por quê? Porque quando você levantou um histórico, você viu que existe uma dificuldade por períodos, por exemplo, que eu tenho notado que estas pessoas em isolamento, principalmente à noite, eles se sentem sozinhos. Mesmo a televisão, etc., algo que muitas vezes ele não gosta, ele precisa de uma companhia. Por exemplo, eu vi uma aqui no Brasil que eu achei muito interessante, inclusive em Franca, né? Doações de pets. Né? Se você souber alguém que tem vontade de ter um cachorro para ter uma companhia, para poder passar e amá-lo, não devolver depois, puxa vida, vai procurar uma instituição. Então, veja, você oferece e procura os recursos. Agora, veja, o trabalho, quando você vai ler em termos de propósito, você, na primeira questão que você pergunta, onde eu quero chegar, o que te dá prazer? O que você vai fazer que te enche o coração? Outra coisa, quando você não percebe o tempo que você está fazendo, e se envolve tanto com aquilo que, de repente, você para e pensa, fala, gente, que legal, isso está tendo continuidade, faz 1 mês, já vai para 2 meses que eu estou fazendo. E gozado, eu lancei uma ideia partindo de um exemplo que eu vi, olha quanta gente que está fazendo. Quais são os seus valores? Como você decide quando, como e a hora de fazer, de agir, de sair em campo, de buscar quem precisa.
Ô, gente, esse tipo de situação é você que vai atrás. Ninguém vai bater na tua porta. E muitas vezes, quando bate na porta, às vezes você nem atende. Por quê? Porque agora é uma atividade que você propõe de se mexer e fazer. Então, isso que você vai buscar é algo que vem de encontro e, principalmente, o seguinte: o que te inspira isso? O sorriso, o abraço que você não pode dar, mas tem vontade, aquela palavra de agradecimento que te engrandece, e você, no fim, quando pensar em tudo que você fez, você pensa, gente, foi tão fácil fazer isso. Eu sequer enfiei a mão no bolso, me ajudaram, sem, às vezes, até me pedirem. E, finalmente, se você não tivesse nenhuma limitação de tempo ou dinheiro, você continuaria fazendo isso? Ou você o faz somente por causa da pandemia? Olha que interessante que essa parte que eu coloco agora vai rechear, que eu falei para você, o que te faz bem e tal, tudo isso vai fazer parte da introdução do seu trabalho, onde você está dizendo por quê, o tempo que você tem, e, acima de tudo, por que você quer fazer. Isso faz bem para o coração da gente. Isso é importante você dizer e colocar na sua introdução. Por quê? Ao ler a introdução, onde você justifica as suas ações, pode estar me motivando. E, de repente, eu conheço você, vou ligar para você, me põe nessa que eu estou dentro. Estou dentro. Por quê? Eu só li a introdução, aquilo ali já me chamou a atenção. Tá? Então, quando você for fazer o trabalho, pense em tudo isso, assista esse vídeo e vai digitando, vai fazendo, depois você corrija. Coloque ali, inicialmente, a sua justificativa, o que te levou a isso. Quando você entra no desenvolvimento, em que você vai colocar todas as partes, justifique também a ação e como você vai fazer, que é o desenvolvimento. Ali você pode apresentar, por exemplo, se você está montando cestas básicas, digamos, é muito importante que você não tente montar ou que te surpreenda quando você vai no supermercado, vai na quitanda, vai na mercearia, vai no varejão, vai no vizinho, vai na tia, vai no avô e tal, e pede, seu, eu quero um pacote de arroz. Seu, eu quero 2 litros de óleo. Seu, eu quero 2 pacotes de açúcar. E tal, e tal, e tal. De repente, você não montou uma cesta básica. De repente, você montou várias cestas básicas. E aí você começa a pensar o seguinte: por que não o vizinho do vizinho que eu sei que está em dificuldade? Olha, você montou uma ação para um casal de idosos que você conheceu e ficou sabendo, arregaçou a manga e foi correr atrás. Tá certo? Então, de repente, isso vai tomando vulto. Isso daí você vai apresentando como um planejamento. E você coloca qual o seu objetivo. O seu objetivo, em 1 mês, 2, 3, 4, ou enquanto durar a pandemia, você pode colocar que você envidará todos os seus esforços para que durante todo esse período, este casal, ou 2, 3, 4 ou 5, serão mantidos com cesta básica que você vai correr atrás. Você não precisa correr atrás dos mesmos para te ajudar. Você vai fazer uma campanha. E você, então, vai desenvolvendo tudo isso. Por quê? O seu propósito, na realidade, você está se colocando à disposição e, ao mesmo tempo, angariando recursos, tanto de pessoas como alimentos, etc., para fazer isso. E, de repente, você pode parar e pensar, espera um pouquinho,
A sexta eu consegui. Agora, eu vou fazer, juntamente com essa campanha, uma campanha para arrecadar produtos de higiene, sabonete, shampoo, pasta de dente e tal, que vou oferecer junto com a cesta. De repente, deu tão certo que você vai juntar produtos de limpeza. Ô, gente, fazer o bem ao outro, e principalmente, olha, às vezes você pode até ter portas que se fecham para você. Mas são tantas portas que te abrem e que passam a acreditar, você passa a ter credibilidade das pessoas, que toda vez que você pede, o esforço é quase nada. Eu, de vez em quando, dou um toque para os meus professores, os professores colegas, tanto da Anhanguera e principalmente lá na FACEF, na FATEC, que nós somos em 50 professores, quando eu descubro um aluno que está em situação difícil. Gente, em questão de horas, eu monto 1, 2, 3, 4, 5 cestas básicas. Às vezes, eles não podem sair para comprar, Daltro, me passe a sua conta que eu estou te mandando dinheiro. Gente, não é que eu sou pai de todos, não é isso. É que eu uso de uma facilidade que eu tenho, tá? E eu estou contando isto para vocês em momento algum para enaltecer, não. Eu estou tentando mostrar que, de repente, eu seja, neste vídeo, uma motivação para você fazer igual, onde você vai colocar lá na sua introdução como é que surgiu a ideia. Você caiu da cama, bateu a cabeça e teve uma ideia? Não. Um modelo, eu vi alguém fazer, pô, também quero fazer, eu quero participar. Então, gente, é um trabalho extremamente legal, sabe? É muito bom porque você, além de se incentivar, você motiva outros a fazer. Quando você for terminar, que você for fazer a sua conclusão, você pode concluir 2 pontos. Vejo que sou e me transformei, mudei meu comportamento, mudei a maneira de ver as coisas, porque aquilo me agradou demais. Pretendo fazer outras ações, pretendo continuar fazendo, não vou parar agora. O resultado que tive, além da alegria, do sorriso que eu recebi, eu vi que eles estavam comendo mal e eu pude, de alguma forma, participar fazendo algo útil. A sua conclusão, você pode colocar que as pessoas, aqueles que te ajudaram, as pessoas que participaram com você, as pessoas que você ajudou, nossa, isso lhe dá a possibilidade de um crescimento pessoal, até espiritual. Então, a sua conclusão é o que é que você sentiu. A sua conclusão, coloque qual foi o retorno que você teve, principalmente em emoções, sentimentos, empatia. Olha que trabalho maravilhoso que você pode fazer de uma atividade discursiva. Agora eu queria fazer uma proposta para você. Não ponha só no papel, não. Use esse planejamento, esse projeto e ponha as mãos na massa. Então, veja, a introdução, o que, por quê, o que me levou, como eu descobri. O desenvolvimento, para quem vou fazer, como vou fazer, qual é o meu planejamento para execução e, acima de tudo, conseguir tudo. A conclusão, o que, na realidade, isto serviu para mim. No referencial bibliográfico, o que você pode procurar? Informações de pandemia, você pode buscar informações de isolamento de idosos, de crianças,
onde você pode ali se basear para fazer o texto que vai interligar as suas ações dentro do trabalho que você vai apresentar. Não se esqueça que quando você copia algo da internet, copie lá o link de onde você tirou e coloque lá embaixo o tema do que você copiou e põe disponível em e coloque lá. Gente, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Foi um prazer muito grande poder fazer este pequeno vídeo. E me coloco à disposição, já me coloquei à disposição da professora Fernanda, coordenadora de vocês, a quem eu dedico e passo para ela este vídeo. Gente, fiquem com Deus, cuidem-se, isolem-se na medida do possível, cuidem de seus familiares e mantenham a calma. Tudo passa. Isto passará também. E acredite, nada voltará a ser normal. Nada voltará ao que era normal. Por que estou dizendo isso? Porque tudo será diferente. Nós seremos diferentes. O nosso trabalho, a nossa ambição, tudo será novo. E eu quero crer que tudo mudará para melhor. Um abraço a todos vocês, um fraternal abraço. Fiquem com Deus. Aqui eu termino o vídeo.